Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de análise e debates noturno, trazendo para você sempre os assuntos do momento, os temas que impactam na nossa sociedade. O nosso programa vai ao ar sempre a partir das 22 horas e 15 minutos, logo após o Dois Toques. E já adiantar ao nosso público que a RDC TV prepara para a próxima quinta-feira uma grande cobertura do primeiro Grenal da história das Libertadores. E por isso, excepcionalmente, na quinta-feira, o Cruzando as Conversas não vai ser exibido. Então, já fiquem antenados e se preparem para acompanhar a repercussão do Grenal e todos os detalhes aqui na nossa emissora. O nosso programa é um oferecimento de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Também de Azof BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. De Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color. Nosso programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais no @RDCTV Digital, que está aí na sua tela. Não deixe de mandar a sua mensagem, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. E assista às edições anteriores e clique na notificação para receber os próximos programas, não apenas do Cruzando, mas da nossa grade. O Cruzando as Conversas de hoje vai falar sobre gestão estratégica no Rio Grande do Sul. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu tenho que fazer aqui uma recomendação de um livro que eu estou lendo assim com um prazer gigantesco. E como eu sei que meu público é interessado por formar opinião, por formar pensamento crítico e por estar antenado com o que está acontecendo e entender os contextos, eu gosto de trazer algumas diquinhas que de alguma maneira contribuam, inclusive para que as pessoas possam ler a respeito de assuntos que muitas vezes são abordados aqui. A gente já falou várias vezes sobre guerra comercial entre Estados Unidos e China, como isso nos afeta. E eu estou lendo esse livro aqui, Beto, tenta colocar aí na tela, esse livro aqui, chama-se Capitalismo na América, uma História. A autoria é do Alan Greenspan, que é um dos pesos pesados da história econômica americana no século XX. Ele foi presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e do Adrian Wooldridge, que é um historiador e editor de política da Economist, que é uma das principais publicações de análise econômica do mundo inteiro. E basicamente o que eles fazem nesse livro é traçar uma análise do sucesso econômico dos Estados Unidos ao longo da história. O que levou os Estados Unidos a se tornar a maior potência econômica do mundo? E quais são os desafios que os Estados Unidos estão enfrentando nesse momento? Então, é uma aula de história, é uma aula de economia e é uma análise do contexto atual, que diz respeito a muitos dos assuntos que nós estamos tratando aqui. Então, fica aqui a recomendação de leitura, que eu acho que vale a pena, principalmente para quem gosta de história e para quem gosta de economia, temas que são frequentes aqui no nosso programa. Muito bem. Governança e gestão estratégica. São duas coisas que o Rio Grande do Sul precisa para sair da crise. Para falar sobre esse tema, eu convidei hoje o secretário de Gestão Estratégica e de Governança aqui do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal. Cláudio, bem-vindo, boa noite, é um prazer recebê-lo finalmente aqui no nosso programa, depois de um bom tempo. Bom tempo, né? Na verdade, eu tive minha primeira estreia dando entrevistas após que eu assumi, foi aqui num debate no início do ano passado. Sim. E com bastante prazer de ter participado, mas depois a agenda acabou inviabilizando a gente poder participar mais ativamente. Mas espero que esse ano possa ser um pouquinho mais tranquilo, não sei se vai ser, né? Tudo mostra aí com essas perturbações que nós estamos vivendo em termos de petróleo, coronavírus e outras coisas, que nós ainda vamos viver um ano bastante turbulento, mas que eu acredito e tenho muita convicção do que o
o Estado do Rio Grande do Sul, a liderança do governador Eduardo Leite, a agenda que nós nos propomos lá, não somente no governo, quando assume o governo, mas também na transição, na construção do plano de governo, a gente tem um rumo muito claro e esse rumo foi dado também vários passos importantes em 2019 com as reformas que foram aprovadas no sentido de buscar uma perspectiva de longo prazo para o Rio Grande do Sul melhor do que a gente vinha tendo e numa construção em cima de ações que já foram feitas. Eu pela experiência, eu digo que eu fico muito grato de estar aqui no Rio Grande do Sul, podendo ajudar este governo, que é um governo que também, desde o início, colocou muito claramente que é um governo de evolução. Ou seja, ele não descarta aquilo que foi feito anteriormente, pelo contrário, o governador Sartori teve um papel importante nos 4 anos dele. Eu, na época, como presidente do Movimento Brasil Competitivo, tive a oportunidade de ajudá-lo, ao governador Sartori, ao secretário Búrigo, ao secretário Fábio Branco, em uma série de questões. Eu acredito que essa questão de ser um governo de evolução e não é continuidade nem ruptura, isso já é uma mudança, foi uma mudança de paradigma para o Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de saber que nós temos o nosso momento histórico, nós temos o nosso momento no Rio Grande do Sul para construir, para continuar mantendo uma constância de propósito que o Estado do Rio Grande do Sul precisa, porque também não vamos ter as soluções todas num mandato. Na verdade, o importante é enfrentar alguns problemas, encaminhar soluções, mas saber de que essa caminhada é longa e nós temos que ter uma estratégia clara. E para ter uma estratégia clara, você tem que ter uma governança clara, que é o que nós nos propusemos desde o primeiro dia de governo. Muito bem. Quem está aqui junto comigo para entrevistar o secretário Cláudio Gastal são os meus queridos colegas jornalistas aqui da RDC-TV, Silvio Lopes, que também participa do programa Atividade. Silvio, bem-vindo, boa noite. Silvio, que é também economista de grande trabalho bibliográfico, com várias publicações. Silvio, bem-vindo novamente, prazer recebê-lo. Eu que agradeço participar desse programa de prestígio de extraordinária e qualificada audiência. Mas eu queria fazer um reparo, se tu me permite. Tu não desse hoje uma diquinha de leitura, tu desse uma dicona. Esse livro, Capitalismo na América, ele tem como um dos autores o Alan Greenspan, que foi um grande economista americano. Ele começou, se não me lembro, assim, em Chicago, num banco lá. Depois ele passou por várias etapas da consolidação da economia americana, sobretudo quando o keynesianismo estava muito em voga na década de 60, quando Kennedy assumiu, e ele teve que fazer aquele equilíbrio entre o keynesianismo, monetarismo e o estruturalismo, que acabaram sendo os grandes focos principais da deflagração da economia americana. Então, realmente, eu também recomendo, uma grande leitura. Muito bem. E agora vindo de um economista. E, por fim, também o jornalista, apresentador do Acontece, Cláudio Andrade. Bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Estou honrado de participar dessa bancada aqui. E a economia eu também acho bacana. O programa Acontece é mais descontraído, mas quem acompanha a minha carreira ali já viu que eu tenho um carinho muito grande pela parte econômica e as suas resoluções e tal, como fazer para resolver os problemas. Sem a parte econômica, realmente a coisa não funciona de maneira nenhuma. Isso aí. E o programa do Cláudio Acontece, agora com uma edição ampliada, exatamente, nas terças e quintas. Terças e quintas, ao vivo, com 1 hora de duração, às 17 horas. Terças e quintas-feiras, agora com 1 hora de duração. Aí ganhei mais um tempinho, 3 entrevistas para o programa. Estou muito feliz. Sucesso, né, Cláudio? Obrigado. Tudo bem. Agora, Cláudio Gastal. Vamos falar... Xará. Vamos lá, Xará do Mas Cláudio é sem Andrade. acento, Cláudio, né? Isso, sem acento. Só deixa eu fazer um comentário. O Adrian Woodridge, que é o segundo autor, ele escreveu a Revolução 4.0, né? Um livro do The Economist, que ele veio há uns 4, 5 anos atrás, que trouxe toda essa discussão da Revolução Digital. Ou seja, foi um dos primeiros autores que trouxe a temática da Revolução Digital, não somente na economia, mas também entrando na questão do setor público. Que é a tua área, né? A minha área de origem é tecnologia, mas uma das coisas que nós temos muito claro, e não só de agora, das experiências anteriores, é a necessidade do setor público brasileiro, setor público mundial, você trabalhar na digitalização do governo, na transformação de um governo
analógico, um governo de processo, para um governo digital, ou seja, na palma da mão do cidadão. Hoje nós temos instrumentos, nós temos tecnologia. E o Adrian Wooldridge foi um dos primeiros autores que traz na Revolução 4.0 essa temática, ou seja, de como a economia no mundo ia mudar a partir da revolução tecnológica e da revolução digital. Revolução 4.0. Eu vou atrás desse livro. Muito bem. E mudou mesmo. Inclusive, quem apanhou muito com a mudança foi a televisão. Os meios de comunicação, todos. Que a RDC, né? Já pensou, não, é verdade, não é? Eu sou suspeito para falar, mas já abriu, já começou num caminho já voltada para o digital. Isso foi fantástico. Muito bem. Cláudio, eu quero começar por um dos programas mais importantes que tu está trabalhando em cima, que é o Descomplica RS. Eu gostaria de saber em quais eixos esse programa atua, quais são os resultados que já se podem verificar e qual é o impacto que o Descomplica RS está tendo para descomplicar o Rio Grande do Sul, que dizem, e parece que todo mundo concorda, é um dos estados mais complicados do Brasil. Eu acho que nós temos alguns mitos no Rio Grande do Sul. Acho que, na verdade, todos os estados, eu peço desculpa ao ouvinte, aos entrevistadores, mas eu sempre vou ter que trazer um pouco da minha experiência pregressa como presidente do Movimento Brasil Competitivo, que uma das coisas que a gente tinha de analisar a gestão pública no Brasil inteiro, né? E nós temos um trabalho que nós fazíamos, né? Agora não estou, mas o MBC continua, que era a cada 2 anos o chamado IDGE, o Índice de Desenvolvimento de Gestão dos Estados, né? E nos outros anos intercalados IDGM, Índice de Desenvolvimento da Gestão dos Municípios, que seriam os 100 maiores municípios. E aí eu me lembro sempre de discutir, quando muito a discussão do Rio Grande do Sul, nós estamos com uma série de dificuldades e tal, e aí quando a gente pega historicamente, numa visão de longo prazo, de 10 anos, que o IDGE coloca, né, você olha, o estado do Rio Grande do Sul, ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus problemas. Quando a gente compara em termos de Brasil, não estou entrando em termos de Brasil, nós temos uma situação não tão ruim. Não quer dizer que nós não tenhamos que melhorar, isso que eu sempre digo, ou seja, você comparar com você mesmo, você pode melhorar, mas você tem que comparar com os melhores, ou seja, os melhores estão fora, OCDE, mercado internacional e assim por diante. Mas eu digo que essas questões são assim, às vezes a gente ouve, o estado do Rio Grande do Sul é o estado mais burocrático, o estado do Rio Grande do Sul é o estado com maior carga tributária, o estado do Rio Grande do Sul é... Eu digo, gente, cuidado para a gente não tentar fazer uma análise geral de indicadores. Aqui tem um economista, quando a gente pega um proxy de indicador único, você perde de pegar o detalhe, você tem que saber, você tem um indicador para medir a febre, mas você não pode achar que é só febre, você depois vai ter que fazer anamnese para ir para todos os outros indicadores, e aí você tem coisas boas, coisas ruins, como em todo lugar. Claro que o Rio Grande do Sul, ele tem não processo, mas ele tem e nós estamos enfrentando isso, uma postura construída em alguns momentos avessas à questão do mercado, da iniciativa privada, assim por diante. Que a gente não vê, secretário, a gente não consegue ver ninguém, por exemplo, nos últimos tempos, que realmente, vou comparar, vamos ser direto aqui, comparar com Santa Catarina, por exemplo. Não se vê ninguém nos últimos anos, isso não é privilégio do atual governo, que se diga que tem vantagem, principalmente os grandes empresários, de ficar aqui no Rio Grande do Sul. Mas se você pega o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem o maior índice de startups que tem da região sul, ou seja, você tem outra... Então, eu digo assim, todo olhar você tem dois... Sim, mas no geral, secretário, o problema é o geral. No geral, Claro, vou pegar o exemplo agora da questão que estava uma discussão em Santa Catarina sobre o ICMS, que diminuiu e tal. Isso é interno. A tendência também é trabalhar nessa coisa, mas se você vai a Santa Catarina e pergunta, muitas vezes dizem, olha, mas nós temos outras questões no Rio Grande do Sul que também são competitivas. Então, eu não quero trapar só, nós temos dificuldades, tanto que quando nós discutimos a questão da competitividade, que é um eixo fundamental no plano de governo, quando a gente fala gestão estratégica, nós falamos claramente que nós queremos o quê? Competitividade. E aí, competitividade, eu posso pegar o World Economic Forum como indicador de competitividade, posso pegar a AMD como indicador de competitividade, pode pegar vários indicadores de competitividade, CLP, Centro de Lideranças Públicas, como indicador de competitividade. Nós temos, para medir isso aqui, mas nós temos 3 características muito grandes que nós queremos enfrentar nesses 3 anos que ainda temos de governo, que já começamos a enfrentar, que é... Competitividade basicamente passa por capacidade de gerar o investimento privado. Isso passa por 3 fatores para nós fundamentais. São só eles? Não.
tem outros lá, mas esses 3 para nós são mais importantes. Primeiro, infraestrutura e logística. O estado do Rio Grande do Sul tem um dos custos de logística mais altos do Brasil. Sim. Né? Ou seja, você trabalha ao redor de 18% a 20% do PIB do Rio Grande do Sul de custo de logística. Ou seja, para cada real você tem 18 a 20 centavos que escoa do bolso do produtor, do caminhoneiro, do empregado, pela incapacidade de nós termos uma logística adequada. Para isso, nós estamos trabalhando muito forte nas questões de concessões e PPPs. Foi aqui, numa primeira entrevista, eu falei sobre RS Parcerias. Estamos com a 287, a 324, rodoviária, e agora fechamos o acordo com o BNDES, já tivemos a primeira reunião de extinção da EGR e a questão da concessão de 1.050 quilômetros, que são 100% dos trechos da EGR, mais alguns do DAER, porque nós precisamos ter investimento privado para melhorar a logística. Então, nós endereçamos a questão da infraestrutura e logística para a questão do RS Parcerias. Mas não é só isso, né? Se eu pegar para vocês, eu digo assim, nós hoje no Rio Grande do Sul temos ao redor de 1 milhão de pessoas no escuro em termos de sinal de internet. Por quê? Então nós temos também que trabalhar, porque não adianta só infraestrutura física, eu tenho que trabalhar a infraestrutura hoje digital. Que é a sua área, né? O Adrian Woldridge dizia o seguinte, a economia digital, então temos que trabalhar também a infraestrutura. O segundo eixo da competitividade é a tributária. Indiscutivelmente. Nós temos que fazer uma reforma tributária, está sendo preparada, deverá ser apresentada em seguida no sentido de diminuição da carga do ICMS, voltando nesse ano para patamares que eram anteriores ao aumento que foi no governo Sartori, nós mantivemos, para ter valor competitivo. E o terceiro eixo da questão da competitividade é a burocracia. Você tem que ter facilidade de fazer negócio, e aí entra o Descomplica. E aqui eu vou dar um exemplo só para vocês. Quando nós entramos em janeiro de 2019, um exemplo, existiam 21 mil decretos, 21.372 decretos no Rio Grande do Sul, dentro do Executivo. Decretos. Só decretos. Só decretos da Constituição para cá. Nós estamos hoje com 2.042. Revogou todo Revogamos, limpamos, revisamos, e agora desses 2.042 nós estamos fazendo... Desculpe, Cláudio, te interromper, mas esses decretos que foram revogados, eles diziam respeito ao quê em geral? Não precisa dizer cada um o que dizia, mas dizia, geral, porque a burocracia... antiquadas. A burocracia, a gente olha a burocracia muitas vezes pelo olhar do cidadão, que quando vai abrir, fechar, quando vai tirar uma carteira de identidade, uma certidão, ele sofre com o tempo. E tem a burocracia do empresário, quando ele vai abrir uma empresa, fechar uma empresa. Essas duas são as burocracias visíveis. Né? Mas nós temos uma burocracia maior, né? O senhor que trabalhou na questão do Brito, que é a burocracia que eu digo dos meios. No nosso direito, aqui tem um advogado, no nosso direito positivado, no direito positivado, a gente legisla para tudo. Então, a gente gera uma série de amarras que impede com que o gestor público consiga trabalhar com mais eficiência, e isso gera essa burocracia para o cidadão e para a empresa. Quando eu falo 21 mil decretos, é essas amarras, ou seja, eu uso muito exemplo, você tinha antes 21 mil documentos, caixas para revisar o servidor público, hoje ele tem 2.000 e vai diminuir mais ainda. E isso como foi feito? Com mágica? Não, é questionando o porquê das coisas que tinham que acontecer. E muita coisa já tinha perdido tempo, já não fazia mais sentido, coisas que carteira, você tinha um decreto que instituía a carteira funcional, de identidade funcional, que não, ou seja, uma série de coisas, mas quando ele está lá, aquele estoque morto de decretos, e ninguém enterrou, no Estado brasileiro, no setor público, você só pode fazer aquilo que a lei permite. Constituição. Ou seja, tudo regulação. Tudo regulação que de alguma maneira você pode ter alguma coisa contraditória. Então você trabalhou isso. Então, doutor Cláudio, essas questões aí, naturalmente, que estão no bojo todo da chamada reforma do Estado, né? Sim. Nós sabemos que a reforma do Estado é inadiável, necessária, fundamental. Qual é o nível de reforma de Estado tem várias dimensões. Exatamente. Né? Eu digo tem assim, várias dimensões. De modo geral. Essa questão da competitividade é fundamental, porque nós estamos num ambiente econômico que mais ou menos privilegia a liberdade econômica das pessoas fazerem, né, sem ter o Estado uma espada de Damocles em cima dele. Qual é a resistência maior que existe? É na Assembleia? É fora da Assembleia? Para essas reformas acontecerem? Por exemplo, a questão da liberdade econômica, adaptando o Estado ao que foi feito em nível federal. Vamos lá, primeiro... Tem uma lei estadual de... Primeiro, o deputado Rodrigo Lorenzoni tem sido um grande parceiro da Secretaria.
Eu tive um prazer enorme de trabalhar no início com ele, antes dele assumir de deputado. E ele nós tivemos a implantação e apoiamos muito na Constituição da primeira lei estadual de liberdade econômica. O que nós estamos fazendo agora, né? A vida das pessoas acontece no município, né? Acontece no município. Então, o que acontece? Nós temos fazendo, e isso é uma encomenda do governador Eduardo Leite, ou seja, a lei de liberdade econômica, nós temos que ter a regulação estadual, por exemplo, dá uma coisa que nós estamos trabalhando a partir da lei de liberdade econômica, a questão de regulação. Existe você, daqui a pouco, não ter que exigir cópia autenticada de documento. Se você vai em um documento e você tem o original e tem uma cópia da boa-fé ali, ele é obrigado a aceitar, o gestor público. Se você, daqui a pouco, você indo a um balcão e ele te exige uma licença que o Estado tem nas suas bases de dados, ele não pode exigir. Isso aí, nós estamos trabalhando uma normativa para isso. Qual é a grande... Não, mas qual é a grande resistência disso? E aí eu digo de quem participou durante 2 anos do Conselho Nacional de Desburocratização e Governo Digital. É que você tem que também mudar a cultura de quem pede e de quem está de cada lado do balcão. O servidor, por insegurança, muitas vezes, jurídica, ele por desconhecimento, que é mais grave, mas por insegurança ele não aceita essas novidades. Então, nós temos que fazer um trabalho, isso nós estamos fazendo um trabalho de conscientização dessa. E, por outro lado, o cidadão tem que saber do que ele exige. Direito dele. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no ano passado. Eu fui num banco e eu pedi a minha carteira de identidade, uma identidade. E eu tenho a identidade no celular, Digital. governo digital. E ele pediu, e ele perguntou, e eu mostrei, está aqui. E ele disse para mim, não, mas tem que ser a física. Eu disse, não precisa ser a física. Não sabia disso. Né? Não precisa ser a física. Não, porque e aí o mais importante, ele dizia, não, mas eu não posso aceitar. Você pode aceitar. A lei está comigo. Vê que é interessante. Presunção da boa-fé. Vê que é interessante. Tu vê que é interessante que ninguém pode desconhecer a lei hoje, inclusive os funcionários do Estado desconhecem. E aí eu vou dizer, nem é estadual, era federal. Então você tem essa questão que também eu não culpo o gestor que muitas vezes você não chega com a informação dele. É uma questão de décadas, né? Que isso aí nós temos o Estado... Nós tivemos o ministro da desburocratização. O Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão, né? Que fez alguma coisa lá no começo, funcionou. Mas depois ficou como Brasil, a coisa não acontece assim, né? Eu vou mudar a cultura. Eu não vou querer jogar contra mim mesmo aqui, mas realmente eu acho interessante isso, não sabia disso, mas que realmente é mais fácil adulterar uma carteira de identidade fotografada, né, do que a física. Mas você tem o QR Code que ele pode checar naquele momento se é viável. Bom, aí sim. Entendeu? Aí sim, ele tem aqui no QR Code, ele pode verificar se é viável. Hoje documento digital certificado. Você tem. Nós estamos trabalhando aqui no Rio Grande do Sul para ter a carteira de identidade digital com biometria. Sim. Que eu tenho uma das frentes, além do Descomplica, que está comigo, é o RS-Gov.br, que é a estratégia de governo digital. Eu tive essa semana. Você tem hoje. E tem que partir do pressuposto da boa-fé. Não, porque essa questão da burocracia, até o meu pai também, jornalista, deve estar nos assistindo lá, o jornalista Roberto Brandão Andrade, colega do Silvio Lopes. Grande abraço, Robertão. E ele sempre se queixa disso. Ele diz assim, ele é aposentado, ele passa problema em banco, passa problema na Receita Federal, que não tem a ver com o Estado, mas a burocracia essa do documento e tal. Aí o sujeito chega em casa, senta na frente da televisão e aí vê lá milhões de reais falsificados. E aí o governo, tanto estadual, municipal como federal, fica se preocupando lá com o aposentado, lá com carinha de 5 mil reais, de 10 mil reais no máximo, e o outro sujeito lá passa reto pelo desvio do dinheiro. Essa desburocratização realmente, então que seja mais difícil eu pegar o grande, mas que não torture o pequeno. Essa questão da carteira de identidade de um celular é sensacional. De não autenticação também. Quantas vezes a gente vê assim, o sujeito chega lá cheio de cópia. Não, mas essa aqui, pensamos na cópia. O senhor tem xerox em algum lugar? Não tem xerox. Aí o sujeito vê lá, não sei. Eu tive uma experiência essa semana, viu? Para além apenas da carteira, né? Isso é além. Uma das questões, eu acho, que mais incomodam empreendedores é a necessidade de apresentar documentos que o Estado já possui. Isso e aí, para vocês terem uma ideia, isso por lei federal, em nível federal já é proibido, só que ninguém sabe, né?
no nível estadual também. Esse Agora tipo começa de a lei, lei nós que vamos nem- regular. nem- Mas nós temos que muitos governos capacitar nem as querem pessoas ficar para sabendo disso, poderem... né? Mas é com Só certeza. para não ter uma conversa paralela. Continue, Então, Cláudio. isso já é previsto em nível federal, de que quando você tem na base de dados, você não pode exigir do cidadão. do cidadão E ali. nós também estamos indo na mesma questão da liberdade econômica no nível estadual nessa regulação. Sim. E o mais importante, a burocracia, a desburocratização uma fase da mesma moeda do governo digital. Porque eu tenho que desburocratizar e depois eu tenho que digitalizar. Sim. Eu digo assim, digitalizar a burocracia burra, eu tenho uma burocracia burra digital. Eu tenho que rever esse processo. Só para vocês terem uma ideia, o governo do estado do Rio Grande do Sul tinha 109 websites. Né? 109 websites, 16 aplicativos, 6 centrais de serviços. Hoje nós temos para serviço só um. Se você der rs.gov.br, você tem todos os serviços do estado ali. Mas o que é isso? Websites, desde que começaram a criar os websites... Todo mundo os criou. governos iam Então, criando, hoje iam deixando se lá. o cidadão do Rio Grande do Sul, e nós fomos o primeiro estado a aderir à rede GovBR com o Paulo Ebel, o amigo Paulo Ebel, gaúcho, um grande... Esteve aqui no evento do Lead, Isso, o Paulo Ebel. Nós fomos o primeiro estado a aderir à rede GovBR, na estratégia de transformação digital do estado. Hoje, se o cidadão der lá rs.gov.br em qualquer instrumento, seja no iPad, Sim. no celular, no FIC, ele entra num site que tem os serviços todos integrados lá. Porque o cidadão, eu tenho dito para todo mundo, quando o cidadão busca o Estado, seja o cidadão CNPJ, seja o cidadão CPF, vamos chamar assim, Sim. quando ele busca, busca o Estado, o setor público, ele quer serviço, ele não quer notícia. Exatamente. E notícia ele vai no Google, Não, ele vai não, nisso, vai na... com Ele quer notícia, certeza. então ele tem que Com ter o certeza. seguinte, vai lá, entrou, ele não quer entrar na Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, com todo respeito ao meu assessor de comunicação, Lucas, que está aqui, para saber notícias do Cláudio, ele quer saber algum serviço. Então nós consolidamos isso tudo num domínio só, rs.gov.br, e, inclusive se você tem o login federal, você tem acesso a todos os serviços federais e todos os serviços estaduais, de cima para baixo, só um login. Né? E se você tiver o login estadual, ainda nós estamos fazendo a consolidação para que você tenha também todos os serviços. Então tem que ter um login e um sinal. E a questão tributária digital também, que deu muito certo, pelo menos por parte do governo, e também para o cidadão, por exemplo, a gente tem aí a questão da cobrança do imposto de renda, que começou devagarinho ali. Sim, é um exemplo. Hoje então, o Brasil é um exemplo. exemplo hoje. Então dá para fazer. Dá para fazer, inclusive para o governo fiscalizar melhor, né? Para ter aquela papelada mesmo, porque nós ali ficávamos ali, meu pai ficava em casa com 2 semanas, com uma papelada, aí ficava pensando depois o funcionário público para auditar aquela papelada toda, né? Para cruzar aquilo ali. Para guardar. Para guardar aquilo ali. E aí começou rápido aquilo ali, aí eu me lembro depois que foi uma coisa assim, ó, nem o cidadão que não tem, não tem computador. Outro dia nós Vai procurar estávamos uma lan house. discutindo com a Secretaria de Desenvolvimento, o Fundopem, que é um instrumento de... O Fundopem hoje, se você for olhar, ele tem vários, a equipe do Fundopem é 10, tem vários, já está bastante informatizado, ou seja, você usa formulários padrão, isso, aquilo, mas você tem a questão de levar as licitações. Nós estamos discutindo, nós queremos transformar o Fundopem 100% digital, porque o cara não tenha que sair do lugar. Porque o Estado precisa disso, o Estado precisa o Estado ganha com isso. Porque, vamos lá, se você pegar um estudo da Centro, na época do Conselho Nacional, os processos, serviços físicos no Estado, em média no mundo, custam ao redor de $14. Ao redor. Um serviço digital custa 30 e 40 cents. Nossa, é muita diferença. 40 centavos. 40 cents, muito porque está em dólar. 40 centavos. Ou seja, nós estamos dizendo de $14 unidades monetárias a 0,4 quando você transforma ele online. Ou seja, ele não é só uma questão de servir melhor de comunidade, mas num estado do Rio Grande do Sul, que tu tem um problema fiscal, tem um problema de despesa, tem uma necessidade de demanda crescente de serviços. A digitalização, e aí foi ótima a coincidência do Adrian Huber ter vindo ali, que é a Revolução 4.0, ou seja, que nós temos uma grande oportunidade de atuar nessa linha no sentido de diminuir custos do Estado e melhorar a eficiência do serviço. Porque vocês estimam, desculpa, Cláudio, vocês estimam o valor de economia gerada através de ações? A gente não conseguiu ainda, isso ainda há um proxy de valorização, porque agora nós começamos com serviços já existentes. Mas seria bom saber, porque às vezes Saber, as pessoas sim, não a colocam gente, isso na conta. Na conta. no A gente papel, trabalha muito mas com tem esses padrões internacionais que são benchmarks.
E isso, o que acontece? Nós hoje agora já fizemos o levantamento de 100% dos serviços que são prestados ao cidadão na estrutura da secretaria, deu 200, alguma coisa, e nós temos agora um processo de fazer a cada 3 meses, 4 meses, entregas de serviço cidadão. Nós devemos ter um agora, nós tivemos em dezembro, novembro, agora devemos ter em abril, março, agora, mais entregas que entra a questão SAMU, entra a questão do DETRAN, entra a questão de receita médica digital, compra de medicamentos digitais, pedido de medicamentos digital, transformar tudo isso num instrumento. Aí o pessoal pode se perguntar, né, o ouvinte aqui, quem está assistindo, mas a minha tia, o meu fulano não é incluído digital. Isso. Mas o que nós estamos pensando? Como acontecia lá no Imposto de Renda quando no início. uma coisa é você tem que ter tudo em plataforma digital, mas você tem que mudar também a forma como você tem as centrais de serviço. Aí vai chegar a senhora lá que precisa de uma ajuda, ela vai sentar do lado do prestador de serviço, ele vai usar a mesma plataforma que usaria se fosse incluído digitalmente com ela para fazer o mesmo serviço. Porque antes você tem plataformas totalmente separadas. Sim, tu vai facilitar o atendimento. Quando a gente falou das centrais de serviço, a quantidade de centrais de serviços, de websites, de estruturas, que você tem tudo estratificado, você não tem interoperabilidade, você não tem integração. Então, nós estamos integrando tudo numa mesma plataforma. Cláudio, essa revolução que está havendo aí aqui no Rio Grande do Sul também, agora é muito bom saber que está acontecendo isso. Sim, né? sim. Como é que vocês... Eu sei que o dimensionamento disso, quer dizer, como o Macalossi colocou, quer dizer, a quantificação do serviço em termos de eficiência, isso é uma coisa bem complicada. A econometria nos mostra isso, que isso é uma coisa que vai demorar um tempo até se chegar a ter esses valores, né? Por exemplo, a questão do PIB brasileiro aí, a Fundação Getúlio Vargas, onde eu me formei, ela fez uma diferenciação entre a influência do PIB público e do privado. Isso está gerando uma série de controvérsias, porque sabe, tu entende como é que é a coisa... Mas é uma medida de referência. Mas acontece que é muito difícil tu mencionar isso, porque o setor público, ele tem influência no investimento privado. Claro. Então, Mas é uma boa nem uma a Fundação referência Getúlio Vargas, interessante. claro. Mas a discussão é importante. Então, eu te pergunto o seguinte... Meirelles usava isso. Eu te pergunto o seguinte, assim, como é que o Estado do Rio Grande do Sul está diante de outros estados, principalmente aqui no sul do país? Santa Catarina e Paraná, que são estados que atraem muito mais investimentos do que nós, pelo menos mais recentemente, em termos desta revolução digital. Eu digo assim, primeiro na questão do transformação digital, eu sem medo de errar, nós somos o estado mais avançado na transformação digital. Estamos na frente de na Paraná frente, porque nós muito bom, legal. na transformação A gente digital. só tem que colher aí o resultado Isso, da frente. E aí eu vou emendar uma pergunta só na questão da velocidade dessas mudanças que a gente falava no Outra início. questão, só deixa eu colocar, da desburocratização. Nós fomos o primeiro estado a implantar um Conselho Estadual de Desburocratização, com o setor privado e o Estado junto. Tem reunião sexta-feira que nós discutimos com os empresários. Empresários como Walter Lídio, como Lamáquia, como Zeca Hope da For All, que estão junto porque... Aí é o que eu aprendi na minha história de vida, ou seja, nós temos que... O diálogo público-privado tem que ser mais fluido. Com certeza. Mais fluido. E a gente, com todas as dificuldades que o Brasil enfrentou, já era difícil, já existia um estigma desse diálogo privado, e com as últimas casos Petrolão, Mensalão, você teve ainda mais. E não adianta, nós estamos todos no mesmo barco. Você falou do PIB. PIB, para mim, é matemático. 60% do PIB é setor privado e 40% do PIB é setor público. Cláudio, como é que você chega nessa conta de 40% do PIB é setor público? Imposto. Você tem uma taxa tributária no Brasil de 35%, 37%, mais juros e coisa, você chega a 40%, ou seja, 40% da riqueza do Brasil está na mão do setor público, 60% está na mão do setor privado. Nós estamos todos na mesma área. Então, nós criamos o Conselho de Desburocratização, nós conseguimos avançar nessa questão dos decretos de licenciamento, estamos trabalhando com a licenciamento integral, porque nós colocamos na mesma mesa, e é o primeiro do país. Goiás veio aqui nos copiar, outros estados estão nos copiando, na mesma mesa, junto com o SEBRAE, na mesma mesa o setor privado e o Estado, os secretários de Estado discutindo como a gente facilita a vida dos negócios. Tu acreditas que até então havia um divórcio na ação do Estado em relação aos empreendedores? Eu acho que tem, assim, aí eu digo assim, trago um pouco, de o novo. Estado vai tomando decisões aleatórias e há um sem consultar receio, ninguém. eu digo assim, e não é geral, é não só assim, no Rio Grande do Sul aqui, digo quem passou por 20 estados. Não é geral, nós temos um problema, uma dificuldade criada desse diálogo público-privado.
muitas vezes é um diálogo meio de surdos, né? Todo mundo grita, mas ninguém escuta, né? Então tu tem que começar a fazer esse diálogo, e aí a minha liderança maior, que eu aprendi muito com ele, o Dr. Jorge Gerdau, que como no Movimento Brasil Competitivo, a vida inteira, ele dizia, ou seja, se o setor privado não ajudar o setor público a melhorar, não adianta, estamos todo mundo no mesmo coisa, ele não vende mais aço, o cara não vende coisa, ou seja, você tem que trabalhar porque você tem um sócio de 40%. E que não dá um retorno. E não dá retorno. Então, se você tem uma empresa, a RDC-TV tem aqui um sócio de X%. Se você não se preocupar com aquele que o sócio está fazendo, que aí é o setor público como um todo, os poderes como um todo, é irracional. Então, tem que haver esse diálogo para que você entenda também a lógica do setor público é diferente da lógica do setor privado. Sim. Eu sou um liberal de carteirinha da Gema, costumes e economia, né? Ou seja, eu digo que o seguinte... São bichos diferentes. A Constituição deixa muito clara essa diferença lá quando ela diz: o setor privado só pode fazer, o setor privado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Não proíbe. E o setor público só pode fazer aquilo que a lei permite. Isso é água e vinho. É água e vinho. Então, se o setor privado cada vez mais se conscientizar dessas diferenças, ele vai começar a pensar em atuações mais estruturadas. Como? Primeira coisa, não adianta discutir leis depois que ela passou. Você tem que discutir a lei orçamentária, a LDO, isso e aquilo, porque isso você está discutindo que alguém vai pagar a conta. E será que vai dar tempo, secretário, de fazer essas reformas todas ainda? Quando é que o cidadão gaúcho vai começar a perceber isso? E será que vai dar tempo? O senhor falou ali da questão da Assembleia Legislativa. Será? Porque é uma corrida contra o tempo. A gente falou ali antes da continuidade, né? Eu sou convicto de que a falta de continuidade dos governos, e agradeço que não tenha sido uma diferença tão grande na proposta política. Como foi colocado sempre, é uma mesma agenda, é uma agenda muito parecida, mas com umas pegadas diferentes. Deixa eu só aproveitar o ensejo dessa provocação que o Cláudio fez em relação ao tempo, que é realmente um inimigo, porque, afinal de contas, a crise é muito severa e ela precisa ser vencida o quanto antes. Mas nós sabemos, as coisas têm um tempo de maturação que é elevado. Vamos pegar o caso aqui das privatizações que foram aprovadas ano passado na Assembleia, que foram muito positivas. Né? 500 dias para fazer o processo de estruturação da privatização. É tempo que o Estado mas eu não, pode gastar com isso? Eu não digo 500 dias, eu não acho eu lembro que o governador mencionou algo assim. Eu não acho que nós temos. Na questão da CE, né, e da Sugal, nós devemos ter já no segundo semestre sinais positivos de dar o encaminhamento da própria leilão e venda. Né? Ok? No processo da 287, da 324, as concessões da ferrovia, 287 deve sair já a publicação do edital para que é um investimento de 2,2 bilhões, duplicação total de Santa Maria até Tabaí, agora no segundo semestre. Estamos encaminhando a questão da 324. Os 1.050 quilômetros que foram contratados com o BNDES, nós devemos estar com os editais prontos do 1.050 para consulta pública em abril do ano que vem. E as fundações, já se sentiu algumas fundações que foram revisadas aí o ano passado também, com a televisão educativa e tal, já se sentiu alguma coisa? Muita gente criticou dizendo que era um valor mínimo. Sim, mas você tem, o diabo mora nos detalhes, na pequena despesa, custa é que nem unha, né? Você tinha uma questão, hoje você tem algumas que você não conseguiu extinguir aí totalmente porque você tem demandas judiciais. E aí você, claro, eu sempre digo, governo ele é poder executivo, legislativo e judiciário. Né? Então você tem que trabalhar, essa é a graça da democracia e do modelo. Então você tem algumas dificuldades de tempos, né? Eu digo assim, nós gostaríamos de avançar muito rápido em algumas coisas, mas também não adianta ser irresponsável e de convencimento. Eu perguntei a Assembleia foi super parceira em 2019, gente. Nós fizemos a maior reforma de Estado, Previdência do país. Eu perguntei isso, secretário, porque quando saiu a privatização, quando ela foi autorizada, e daí veio a questão da modelagem, ela é importante. Me assustou na época, falaram que poderia demorar tanto tempo assim, e eu fiquei pensando, essas estatais até serem privatizadas, elas vão continuar gerando custo para um Estado que não tem recurso para pagar por elas. E daí a minha pergunta veio exatamente nesse sentido. Nós temos este tempo, não dá para fazer coisas mas nós temos mais rápidas e efetivas. Mas vamos lá, né? Aí entra essa questão, os bacharéis de direito.
nós temos que seguir lei, o que está na lei. Perfeito. Então você tem prazo. Eu adoraria trabalhar em fazer leilões, concessões, uma velocidade mais expedita, mas vamos lá, um casamento que é de 30 anos numa concessão rodoviária, você não pode fazer de maneira assodada, né? E você tem que cumprir prazos, e esses prazos que tem. Então você vai levar, tem um tempo de maturidade e assim por diante, a mesma coisa que as privatizações. Então, eu digo, acho que eu não fiz a conta, não sei, mas nós, a Sulgás, mais especificamente, já no segundo semestre a gente vai ter sinalizações muito positivas. Né, a Sulgás está bem encaminhada, tivemos a da Corsan, né, estamos avançando em outras questões. Tivemos a 287, a 324, que a Justiça já fez uma herança muito positiva do governo anterior, que já vinha na modelagem, e aceleramos isso, a 287 vai para o mercado. O pessoal, às vezes, desde o ano passado, me perguntava, e a GR? Eu dizia, a GR vai fechar, nós vamos extinguir a GR, porque, como, quando? Não, primeiro nós temos que repassar 100% das rodovias que estão sob a sua administração, porque você não pode fechar e não ter que cuida, tem sociedade, tem comunidades que dependem... Tem que preparar o fechamento da estatal. E a primeira preparação foi essa, você chama o BNDES vai modelar já com consórcio selecionado, já tivemos a primeira reunião de trabalho, um projeto muito liderado pelo secretário Bruno Vanuzzi, ou seja, de modelar, e nós temos, provavelmente em abril do ano que vem, nós já tenhamos os editais para consulta pública de mais 1.027 quilômetros de rodovia. Né? Então, estamos com a discussão. Eu tive sexta-feira com o ministro Tarcísio, que é uma pessoa que eu conheço de longa data, né? Nós começamos a discutir também a questão da renovação ferroviária da Rumo. O governo federal colocou como prioridade para esse ano, máximo ano que vem, a renovação ferroviária da Rumo. Nós estamos discutindo que, olha, nós queremos que o Estado do Rio Grande do Sul volte a ter investimento em ferrovias, mesmo que isso seja federal, né? Mas nós temos que discutir isso para que a gente tenha. Então, quando a gente fala competitividade, nós estamos atuando muito nessa questão da infraestrutura e da logística, na questão da desburocratização, código ambiental. Quanto tempo o código ambiental ficou discutido? Cláudio, vou pedir para que tu continue essa tua análise, agora que tu mencionaste o Código Ambiental, que é fundamental no segundo bloco, porque nós estouramos o tempo do primeiro. Nós estamos aqui com o secretário de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal, e entrevistando junto comigo está o economista e jornalista Silvio Lopes e o jornalista Cláudio Andrade. Voltamos na sequência com essa edição do Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Cruzando as Conversas de hoje, que recebe o secretário de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal. Nosso programa vai ao ar sempre pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua contribuição é muito importante para nós. Curta, compartilhe, você já sabe. E se inscreva nos nossos canais para receber as notificações dos programas que vão ao ar e também poder assistir aqueles que estão lá arquivados. Você pode ver a nossa grade de programação a hora que você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também de Porto Color. Junto comigo aqui na bancada do Cruzando as Conversas, entrevistando o secretário Cláudio Gastal, Cláudio Andrade e Silvio Lopes. Temos aqui uma mensagem, deixa eu pegar aqui, que foi enviada pelo Lamana Paiva. Um abraço para o Lamana aí, que sempre nos acompanha. Meu caro Guilherme, parabéns por excelente programa, com ótimo esclarecimento para o telespectador. E ele lembra que está sendo lançada a carteira digital de trânsito, com a possibilidade de identificar o motorista do veículo no documento do CRLV. CRLV é documento do carro. Ele disse que, pelo menos na questão da digitalização, o Rio Grande do Sul está na frente dos outros estados do Sul aqui do país. Então, eu quero falar um pouquinho mais, só antes de entrar na licença ambiental ali.
Secretário, eu achei que você fazia a versão, às vezes, aqui do pessoal de mais idade, aqui, com todo respeito. Eu não estava entendendo ali direito ali. Quer dizer que a gente pode baixar a carteira de identidade, é isso? E deixar ela no arquivo? Você pode ter a carteira de identidade, as novas já vêm com o QR Code, você baixa aqui. A carteira de motorista você tem aqui e o documento do carro. Do carro, baixa, entra lá o documento do carro. E baixa. E o documento do carro. Eu tenho um carro e é compartilhado. Eu, a minha esposa e minhas 2 filhas. Sim. Este documento que eu baixei aqui, eu compartilhei com elas 3. Elas têm a cada uma no documento no carro. Quando ela está dirigindo, não precisa ficar procurando onde está o documento. Isso é fantástico. Mas eu vou sair daqui agora e vou baixar esse documento agora. Mas você tem outras coisas muito interessantes. A Secretaria de Educação, por exemplo, lançou um serviço que é o Escola RS. Está lá, portal rs.gov.br, que hoje os pais, professores, alunos acompanham a presença em sala de aula, o conteúdo que foi dado, assim por diante, ou seja, tu tem o diário de classe naquilo ali. Disponível no computador, no WhatsApp, assim. Você tem também hoje totalmente digital, é o chamar 192, SAMU, que você pode ter aqui e é uma tecla de emergência. Você teve alguma coisa, tem uma emergência, e você chama, e já o referenciamento você localiza. Então, você tem uma série de coisas e a gente está fazendo essas rodadas de entrada de serviços. Tem que divulgar isso aí. Divulgar isso, né? Exatamente, para facilitar. Para facilitar. Então, nós estamos numa estratégia muito forte de transformação do governo. O governador Eduardo Leite, no mapa estratégico, nós também, na governança, que definiu o futuro do Estado, a gente definiu muito claramente que nós temos uma meta, e eu gostaria de ler assim, qual é o propósito do governo do Estado do Rio Grande do Sul, a gestão Eduardo Leite? Uma evolução sem ruptura, que supera o discurso da crise e recupera a esperança e a autoestima, que leve o RS para um novo patamar de competitividade, tirando o Estado da era analógica para a era digital, com a promoção do desenvolvimento social e a retomada do crescimento econômico. Isso é o nosso mantra de toda a equipe de governo. Isso está no nosso mapa estratégico, construído na época da transição, construído no início de governo, e que todos os projetos que nós temos eram 97, hoje são 240, projetos, estão todos vinculados a objetivos estratégicos, indicadores de impacto, indicadores de resultados, indicadores de processo, né? Que agora, provavelmente, até o final do mês, todos os secretários vão pactuar a meta desses projetos com o governador e com a sociedade do Rio Grande do Sul. Pois fechamos um ano agora. Dá para ter uma avaliação aí, fazendo 25% de governo, aí, considerando os 4 anos mais 3, dessas metas, do cumprimento dessas metas, depois de um ano de Eu digo assim, que nós avançamos muito, né? Nós temos, por exemplo, no governo digital avançamos, na educação veja a questão da diferença da idade série, que houve um impacto muito grande, na segurança, indicadores muito importantes, e é importante a população ter uma questão em mente. O primeiro ano de governo tem uma característica peculiar, ele trabalha com orçamento já aprovado no governo anterior, né? Certo? E ele trabalha também com o PPA, o Plano Plurianual, que define os 4 anos do ano anterior. Ou seja, neste primeiro ano, além de tudo que nós fizemos em 2019, este é o primeiro ano que nós estamos com o PPA, governo Eduardo Leite, com o orçamento, governo Eduardo Leite, com a estratégia clara. Então, nós temos hoje... Então, por isso que dia 23, 24 de março, nós vamos estar fazendo o evento de acordo de resultado, onde todos os secretários vão acordar, não com o governador, mas com a sociedade gaúcha, as suas metas e os seus resultados para o ano de 2020. Doutor Cláudio, é claro que nós estamos numa... Isso é governança. Nós estamos num ambiente federativo e toda coisa que o governo for fazer, estadual, ele necessariamente precisa ter uma boa relação com o governo federal. Eu não quero entrar na área política, mas na área técnica. Como é que está avançando esse critério dessa relação com o governo federal? Porque há muitas coisas que vocês querem alterar e que também dependem do governo federal, assim como coisas do governo federal precisam da colaboração do Estado. Como é que tem o nível de relacionamento de vocês na área técnica? Eu vejo a relação muito boa, muito tranquila. Você tem as discordâncias que é natural de uma democracia indeterminada, mas eu vejo, ou seja, nós não podemos colocar, e é um ponto de vista muito pessoal, até por qualquer dificuldade com o governo federal em termos das relações que a gente tem. Eu digo assim, relações institucionais. Ministério da Economia, que é com o que eu convivo bastante, com o Paulo Ebel,
com outros secretários de Estado, secretários nacionais, com o próprio Dr. Salim Matar, que atuava no Movimento Brasil Competitivo, essa coisa. Tem sido muito com o Mansueto, que é um craque, o Mansueto é um craque, com o próprio ministro Paulo Guedes, com o Marcelo Guarani, que é o secretário executivo, excelente. Na infraestrutura, sexta-feira tive com o Tarcísio, com a Natália Marcasso, que é a secretária nacional de Projetos, Desenvolvimento e Parcerias. Você tem a Marta Selister, que é no PPI. Você tem uma relação... A ministra da Agricultura, para mim, tem sido uma grande surpresa, Tereza Cristina. Que é outro ou seja, destaque muito do governo, destaque, né? muito bom. Você tem sido muito... E aí eu não posso dizer, assim, até por uma questão do momento, e colocar, eu digo assim, eu estou muito orgulhoso com a postura nossa do Brasil e do governo federal, e inclusive do nosso governo estadual agora, com a postura frente ao coronavírus. Eu digo que o ministro Mandetta tem sido um exemplo de serenidade, tranquilidade. O Gabardo, seu secretário executivo, foi secretário de saúde aqui no governo Sartori, tive convivência com ele, tem sido muito bom. E a relação também com a secretária Arita aqui no nível estadual, muito bom também. Eu digo assim, me sinto muito tranquilo com o Gaúcho, como nós estamos avançando nas discussões do coronavírus. Eu acho que nós temos um processo de vigilância sanitária, de controle no Brasil, que às vezes a gente tem uma síndrome de achar ruim. Nós temos um sistema muito bem estruturado, com as fronteiras que nós temos, enquanto nós estamos com tamanho, nós estamos bem estruturados. Ou seja, eu acho que nós não precisamos ter nenhum tipo de diminuir nenhum tipo de estresse, pandemia. Acho que histeria. Eu acho que nós temos que deixar a área científica, a área de saúde, a área hospitalar. O sistema de saúde brasileiro é muito forte, que trabalhe dentro da ciência, do conhecimento, da informação, de fatos e dados, de estatísticas, sem entrar num processo histérico, um processo assim, porque nós estamos avançando muito bem. Hoje a secretária Arita deu uma entrevista junto com o governador Eduardo sobre o primeiro caso aqui, com muita serenidade, com muita segurança. O governador Eduardo, nós estamos preparados para qualquer questões, ou seja, nós temos, o Rio Grande do Sul tem um sistema eu comecei a minha vida em hospital, eu sou da área de tecnologia, trabalhei 10 anos dentro de hospital, conheço um pouco a área hospitalar. Eu digo, nós temos uma rede hospitalar, uma rede de saúde boa, com ótimos médicos, com ótimas universidades, com pesquisa. Então, nós temos que ter muita serenidade e muita tranquilidade nesse processo. Cláudio, eu tenho que perguntar, o governo prevê algum tipo de impacto eventual, visto que o contexto global está sendo afetado pela questão do coronavírus, nas finanças do Rio Grande do Sul, principalmente por ser um estado exportador, que tem relações com outros países? Não tem como não ter, nós vamos ter. Eu acho que nós temos duas coisas que estão se misturando. Você tem a questão do coronavírus, que você tem uma questão tanto de quem é exportador de commodities como o Brasil e tem uma dificuldade, mas também com uma importação de complementos, ou seja, você tem hoje um problema de supply chain, né, de suprimentos no mundo pela questão da situação na China, ou seja, você já tem algumas coisas. Mas nós temos também uma coisa que é estranha, que foi essa questão do petróleo que pegou junto. Né? A crise Arábia Saudita e Rússia, que você trabalhar com um barril de petróleo como está a $30, como estava ontem, ele inviabiliza totalmente o shale gas nos Estados Unidos, né? Que é a grande instrumento de shale gas. Então não vai poder ficar nisso daí, ou seja, você tem então você vai ter que haver uma reversão, não é. Hoje já houve uma alta de $10. Não é possível. Os Estados Unidos é altamente dependente hoje, tem uma alavancagem muito grande no shale gas de dívidas, financiamentos. Abaixo de $40 o barril, ele inviabiliza o shale gas. Não sustentar. Então vai ter impacto, claro que vai ter. Mas eu acho assim, vamos com serenidade. Perfeito. Né? Certo. Uma pergunta só para depois do intervalo, mas uma pergunta, vamos ver se o secretário consegue responder de uma forma objetiva. Como tornar a Procergs eficiente? Pergunta do Alexandre. Beleza. Muito bom. Deixar para tu responder depois do intervalo. Muito bom que a Procergs está vinculada, uma das mudanças que nós fizemos foi trazer a Procergs vinculada à Secretaria de Governança, porque TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, é estratégico para qualquer empresa, para qualquer governo.
Cláudio, depois tu respondes com mais detalhes aí sobre a Procergs. Nós voltamos depois do intervalo aqui com Cruzando as Conversas. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos recebendo o secretário Cláudio Gastal. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Badesul, desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também Porto Color. Muito bem. Cláudio, tinha perguntado aqui o nosso telespectador sobre a Procergs, rapidamente para nós termos outros assuntos. Procergs. Primeiro, é importante digitar. A tecnologia, ela mudou muito no mundo, ela muda muito rápido. Então, não há como imaginar, e aí é uma tese que nós temos, não há como imaginar que você acha que companhias estaduais públicas vão conseguir manter um nível de inovação tecnológica, de atualização tecnológica como mercado. Então vocês vão acabar com a Procergs? Não. O que nós estamos fazendo num processo de transformação da Procergs é transformá-la em algo muito mais na linha de serviços compartilhados e governança de TI. Definir a estratégia de TI, plataformas, níveis, ou seja, dados. E daqui a pouco, cada vez mais, você desenvolve no mercado, até para estimular o mercado. E nós fizemos um processo hoje, nós trouxemos para dentro da Procergs o José Leal, vale a pena numa entrevista trazer aqui, que ele está fazendo uma verdadeira revolução. Ele foi CTO, ele foi Chief Technology da Gerdau, da São João, e nós trouxemos do mercado ele para assumir a Procergs, uma diretora Karen, que é da própria estrutura, e o Josué, que foi secretário de Estado, trabalhou fazendário e tal, porque eles têm que estarem vinculados à estratégia do governo. O que a gente via em todo o Brasil também, você tinha o governo pensando TI, digital, e a companhia totalmente afastada. A primeira coisa que nós fizemos quando teve a reestruturação administrativa, no primeiro dia de governo, foi a Procergs, ela vincula-se à Secretaria de Governança e Gestão Estratégica. Por quê? É para ter mais poder na governança? Não, é porque ela tem que estar na centralidade de governo. Porque hoje tudo passa por aquisições de TIC, por definição de estratégia de desenvolvimento, por definição de plataforma. E não que ela vá desenvolver, ela tem que buscar no mercado, mas ela tem que ser uma gestora. E nós vamos ter, e aí é importante isso, né, porque afeta empresas da área de TV, lojas, comércio, que nós provavelmente nos próximos 90 dias, por lei, nós entra em vigor a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Ou seja, que você tem que dar. Então, nós também estamos transformando a Procergs, que ela vai ser a guardiã dos dados do cidadão, porque nós temos responsabilidades civis e assim por diante. Ou seja, nós temos que preparar o Estado, ninguém mais que o Estado tem dados do cidadão para a definição de políticas públicas. Eu não sei se o Câmara pode focar aqui numa... Aqui, vamos ver aqui. Beto, consegue pegar ali? Consegue pegar aqui, porque eu olhei aqui a jornada do cidadão, desde que ele nasce até lá a sua aposentadoria ali, sensacional. Então, o que nós fizemos? Nós olhamos desde o início, desde o pré-natal, você está tendo contato com o Estado até o pós-mortem, com a pensão. Em todo esse momento, o Estado se relaciona com o cidadão. Então, nós temos que olhar não o cidadão indo ao encontro das vários pontos do Estado. Pelo contrário, o Estado, na sua diversidade, indo ao encontro do cidadão. É a jornada dele. Então, isso que nós estamos fazendo. E a Procergs tem que ser fundamental nesse processo. Eu não posso deixar de perguntar só sobre o Banrisul, que é colegas e tal, quando eu vim para cá, o pessoal perguntou ali como é que vai ficar a situação do banco, se há necessidade do banco, se não há necessidade do banco, se vamos precisar algo isso. Não, a conta é muito fácil, o governador coloca, ou seja, se nós fizéssemos uma venda do Banrisul, vocês vão trabalhar aí com 4 bilhões. As reformas vão dar uma economia de 10 bilhões. Não está no horizonte a privatização do banco. O governador também, na campanha eleitoral, disse que não faria. Existe uma discussão na Assembleia, inclusive da retirada do plebiscito mas por iniciativa da Assembleia. A Assembleia é soberana para essas discussões, mas neste momento não está em discussão. Nós temos que... Porque não adianta você pegar, vende um ativo, bota na estrutura, você tem que arrumar a casa como nós arrumamos, senão você vai estar gastando estoque em fluxo, que eu digo, né? O Banrisul é um estoque de capital.
pensão, questão da aposentadoria, isso é fluxo. Então eu vou pegar um estoque, largo no fluxo, ele desaparece. Eu tenho que melhorar, mudar o fluxo para poder daqui a pouco os estoques entrarem e fazerem diferença. Silvio, eu acho que seria importante tu tratar aqui daquilo que nós falamos brevemente no intervalo, sobre a questão da junta comercial, empresas. Acho que é um bom ponto. Na verdade, a junta comercial ela exerce um papel fundamental, né? Sim. Na questão da criação de empresas, da longevidade das empresas. Aliás, um último dado que o IBGE registrou sobre a longevidade das empresas, ele citou que o Rio Grande do Sul é o estado onde mais há empresas longevas. A longevidade de empresas no Rio Grande do Sul é a maior em todo o Brasil. Isso se deve, claro, naturalmente, ao jeito de ser do gaúcho, enfim, a certas coisas. E até ao Estado, né, que eu acho que o Estado tem um papel importante nisso. A junta comercial, nesse esquema todo de vocês aí, da digitalização, da desburocratização, da simplificação, qual é o papel dela hoje? Desde o primeiro momento, a Secretaria de Governança ela tem uma característica, ela tem o projeto Descomplica, desburocratização, o RS GovBR, que é o de digitalização, mas mais do que tudo ela é uma grande articuladora. Ou seja, ela tem que fazer porque tudo é transversal. Né? Então, desde o primeiro momento, a junta digital, na liderança do então, na época, o secretário Rui Irigaray, com o presidente Koch, que está na frente, com os outros diretores. Mas o Rui estará aqui, amor. Nós estamos trabalhando muito junto na questão. Primeiro, a junta digital teve uma evolução muito grande. Segundo, nós temos que também... Uma coisa que a junta atua muito grande, a junta do Rio Grande do Sul é um exemplo, ela é entre as 9 do país que faz parte da rede de juntas do SEBRAE, que é da Rede Sim. Apoiando a Rede Sim. O que é a Rede Sim? É você colocar em todos os municípios balcões e arranjos que permitam abertura e fechamento de empresa, abertura de empresa de maneira mais expedita. Quando nós assumimos em 2019, nós tínhamos 150 municípios aderiram à Rede Sim. Hoje nós estamos com 300 municípios aderiram à Rede Sim. E a questão não é só abrir empresa, mas fechar a empresa também. É difícil, também. Né? Então nós temos que olhar. Além empresa hoje que eu não vou mostrar, agora. Nós, além da jornada do cidadão, nós fizemos a jornada do empreendedor. Que eu tenho que olhar que o empreendedor, ele além de cidadão, ele é empreendedor. Ele também, ele tem uma ideia, ele precisa de financiamento, registrar a empresa, E ele gera emprego. E ele gera trabalho e emprego. É da onde vem o recurso, né? Da onde vem. Não existe dinheiro público, existe dinheiro de um imposto de alguém, de todos nós. Então, você tem que criar. Por isso que, quando eu falei no início, competitividade é infraestrutura e logística, né? É tributação, melhoria da questão tributária, simplificação e assim por diante. E é burocracia. Burocracia é esse todo uma nação. Burocracia para o cidadão, burocracia para o cidadão CPF, o cidadão CNPJ, e também diminuir a burocracia para o gestor, que tem que ter mais facilidade de fazer essas coisas. Né? Tem que haver mais facilidade. Não, e o gestor público também, ele tem que ter capacidade de não ficar no uau-uau, que eu digo, coisa, porque ele precisa passar em 300 coisas para tomar uma decisão. Nós temos partido também... Quando fui secretário de Finanças lá em Farroupilha, em 2012, uma das piores experiências que eu tive foi a de ficar conduzido empreendedores entre os vários departamentos da prefeitura para buscar informação sobre os processos burocráticos que estavam se desenvolvendo. O cara tem que emitir. E era uma via crucis. Não, é que nem emitir a nota, o formulário, aí o cara vai emitir nota fiscal, é a amarela, é a verde. Nós vamos trabalhar, no caso da Receita, para ter um documento só fiscal, isso, na Receita 2030. Né? E o que eu queria dar, dentro do tempo, acho que poderia destacar a grande parceria com a Assembleia. Na liderança do deputado Lara com o CRES-RS, eu tenho tido o prazer de, junto com o deputado Lara, coordenar o CRES-RS, que é a iniciativa de acompanhamento de projetos na Assembleia. O deputado Hernani Polo assumiu e vai continuar com o CRES-RS. Amanhã nós temos a primeira reunião do CRES-RS com o Hernani Polo comigo para acompanhar projetos importantes que interfacei com o Paulo executivo. Teve aqui, questão de 2, 3 semanas atrás, o Silvio estava junto, ele falou muito sobre essas questões. E vamos começar a discutir em conjunto, dia 26 de março, inclusive, um seminário que nós estamos fazendo na Assembleia, liderança do deputado Hernani, que é um seminário sobre competitividade, onde nós estamos fazendo um debate em cima dos indicadores do CLP, Centro de Lideranças Públicas, sobre a competitividade do Estado, com pessoas para debater. Então, nós precisamos cada vez mais executivo, legislativo, judiciário e sociedade civil juntos. Nós estamos todos num barco chamado Rio Grande do Sul S.A., que ele depende de nós. Muito bem. Secretário,
Eu gostaria de agradecer enfaticamente por ter atendido ao convite aqui do programa, ter vindo falar sobre essas múltiplas ações que estão sendo tomadas à frente da sua pasta. Já fazia muito tempo que eu gostaria que tu viesse aqui ao programa. Eu sei que a agenda é complicada, mas felizmente isso foi possível na noite de hoje. Espero que volte outras vezes e te deixo com a última palavra. Muito obrigado. Eu queria dizer primeiro, agradecer muito, pedir aí desculpas por não ter conseguido antes, né, mas o ano passado, mas colocar que eu acho que dizer o seguinte, eu estou muito otimista com o Rio Grande do Sul, porque nós temos claramente o que é governança, a capacidade de avaliar onde você está, direcionar para onde você vai e monitorar se você está no caminho certo. Nós temos essa direção. Nós temos uma estratégia clara no governo Eduardo Leite para que quem venha depois continue num processo de construção, porque nós precisamos de constância de propósito. Falamos das empresas longevas no Rio Grande do Sul. Por que elas são longevas? Porque elas tiveram propósito e continuidade e persistência. Nós temos que ter propósito, continuidade e persistência, porque não é um trabalho de um ou dois, é trabalho que nós temos de ir construindo e nós temos a nossa responsabilidade histórica nesse momento de deixar o legado como a gente recebeu, melhor do que a gente para as gerações futuras. Muito bem. Silvio Lopes, muito obrigado pela parceria e por ter vindo. Eu te agradeço muito e fico muito feliz que o Estado do Rio Grande do Sul, que vai buscar a competitividade, vai buscar a eficiência, tenha pessoas como o Cláudio a testa de uma coisa tão importante como essa, um cara competente e com a visão que ele tem. Cláudio Andrade, muito obrigado. Agradeço o que vamos ter no seu programa de quinta-feira? A gente vai ter dança. Só vou dar só. Você vai dançar? Talvez. Quinta-feira, 17 horas ao vivo. Isso aí. Não se esqueça que acontece agora 2 vezes por semana, nas terças e quintas, com uma edição ampliada às 17 horas. Obrigado, Cláudio, novamente, ao Lucas aqui pela assessoria e por ter intermediado a possibilidade de nós termos esse bate-papo muito produtivo. Esse programa vai reprisar no final de semana, no sábado, então fiquem ligados. E amanhã nós temos uma análise do PIB brasileiro. Vai ter a participação do ex-secretário Rui Irigaray, deputado estadual, e vocês assistem a partir das 22h15 aqui no nosso programa. Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color.